Pessoal, o assunto dos mais difíceis, pesados para a gente tratar hoje, violência. Um massacre horroroso cometido numa escola em Suzano e as investigações do assassinato da vereadora Marielle no Rio. Esses dois assuntos eu pretendo demonstrar aqui para vocês como que eles se compõem num teste político só para o governo Jair Bolsonaro. A minha intenção aqui nesse vídeo é demonstrar a vocês, através da análise dos fatos, por que eu acho que o teste do governo Jair Bolsonaro a respeito de criminalidade e violência está atingindo um ponto bastante crítico, bastante importante e decisivo. Vamos começar pelo massacre horroroso de Suzano. E a gente começa com uma constatação muito desagradável para nós todos brasileiros, para nós todos sociedade brasileira. Este país é violento ao extremo. É um dos países mais violentos do planeta. E ao contrário do que a gente passou a acreditar, episódios como esse, horroroso, de invasão de uma escola, massacre, fuzilamento de crianças, praticado por outro tipo de gente, que não é aquele bandido que a gente está acostumado a ver, mas é aquele tipo de ocorrência que a gente achava que só tinha nos Estados Unidos, foi o próprio vice-presidente Hamilton Mourão que desabafou o que eu acho que é o desabafo de todos nós, no seguinte sentido: isto não acontecia no Brasil. Pessoal, vem acontecendo sim, e vem se repetindo com mais frequência. Eu acho que é uma ilusão de todos nós acreditar que um país tão violento fosse apenas violento nas periferias, no crime, organizado ou não, nas taxas de homicídio, e não fosse violento em manifestações no sentido de ocorrência, como essa que a gente verificou em Suzano. Combater, e agora eu começo a falar das questões políticas, combater uma cultura de violência que ela não é, como é que eu vou dizer aqui, a cultura de violência, ela não é a causa, eu diria, mas ela é parte do ambiente no qual um país como o Brasil acaba exibindo essas taxas de criminalidade absurdamente altas. Combater a criminalidade, que é o que esse governo foi eleito dizendo-se disposto a fazer, combater a criminalidade, sem incentivar ainda mais essa cultura de violência, que é uma questão mais abrangente ainda que a da criminalidade. Esse é o teste político severo para um governo que está indo ao parlamento propondo flexibilizar o porte de armas, não é mais a questão da posse. A posse, de fato, tem pouca influência, dizem os especialistas, nas taxas de criminalidade. Mas a flexibilização do porte de arma é uma história completamente diferente. Como é que fica o discurso do governo diante das reações óbvias ao massacre de Suzano? Aí vai uma aposta minha, em termos de análise política, do que vai acontecer. Este episódio tornará muito mais difícil ao governo Jair Bolsonaro levar adiante o que ele prometeu durante a campanha eleitoral. As pessoas, elas começam a identificar o discurso de combate à criminalidade do governo, tal como ele está estabelecido, através da flexibilização do porte de armas, começam a identificar isto como favorecimento do ambiente de violência. E saber responder politicamente a isso, me parece que é extraordinariamente difícil. O proselitismo político começou dos dois lados, a exploração política desse fato horroroso está solta, ninguém está se segurando, e algumas afirmações, como por exemplo do senador Major Olímpio, que se professores estivessem armados isso não aconteceria, elas ofendem o senso comum. Elas, no fundo, são extraordinariamente contraprodutivas para um governo que pretende, pelo menos é o que o governo diz, que pretende racionalmente provar que as suas teses, as teses do governo, ajudam a combater a criminalidade e não a aumentar o clima de violência. Acho que o governo está perdendo essa batalha. E acho que esse fato hoje de Suzano vai tornar o discurso político do governo ainda mais difícil. O teste para o presidente Jair Bolsonaro aqui é muito difícil também. Numa situação dessas, o principal teste que se coloca diante dele é o de mostrar equilíbrio. E mostrar algo que não é mensurável cientificamente, mas que tem um grande impacto subjetivo e psicológico. Ele é o chefe da nação.
ele é uma autoridade moral. 6 horas para reagir a um massacre desse tipo, nesta era de redes sociais, para alguém que faz tanto uso de redes sociais como ele, é muito tempo. É a chamada eternidade no momento político. Eu disse a vocês que são cobranças políticas feitas ao presidente, nada tem a ver com cobrança penal. É absurdo atribuir ao governo Jair Bolsonaro qualquer responsabilidade penal no que aconteceu em Suzano, mas é um governo que será medido pelo que ele é capaz de fazer ou não em relação a coibir e combater este ambiente de violência. A outra bomba em termos de violência para Jair Bolsonaro está literalmente no tapete diante do palácio dele, é a prisão feita no Rio de Janeiro, já há 2 dias atrás, um dia atrás, perdão, de 2 suspeitos acusados de terem sido o atirador que matou a vereadora Marielle e o motorista dela, o Anderson, foram assassinados no Rio há praticamente 1 ano. Até agora o que se sabe é que esses 2 indivíduos, eles são identificados como matadores de aluguel. Não são amadores. Eles fazem parte de um esquema, este assassinato especificamente, segundo os investigadores, um esquema sofisticado e bem planejado, e com preocupações profissionais de não deixar pistas. Parece que eles não foram bem sucedidos, evidentemente, mas se empenharam bastante nisso. Os suspeitos de serem executores são identificados, mas a motivação, além do ódio que pelo menos um deles professava em redes sociais a respeito de esquerdistas, os próprios investigadores dizem que essa motivação tem que ser esclarecida, por isso que se fala da fase 2, do esclarecimento do assassinato da vereadora psolista Marielle. É um crime político. Por que eu digo que é um crime político? Não me parece que esse motivo aparente, como o delegado sugeriu, de eliminar a vereadora porque o executor, o assassino, não ia com a cara dela e com o que ela representava e com o que ela fazia, com as atividades políticas dela, não me parece que isto possa ser totalmente excluído, ou seja, a motivação do ódio. Mas o crime de ódio não costuma ser o tipo de crime que foi cometido. O tipo de crime que foi cometido é um crime claramente de encomenda, claramente executado, com frieza, planejamento e sofisticação por profissionais. E aí é que entra a questão do crime político. Há um fato horroroso da gente constatar, mas eu acho que não adianta a gente tapar o sol com a peneira, é o fato de que a atividade de grupos de extermínio no Rio, as milícias, os grupos paramilitares, os esquadrões, Polícia Mineira, aí o nome que vocês dão fica aí a critério de cada um, e o domínio territorial que esses grupos organizados exercem há muito tempo, isto tomou também conta da política e de vários setores das instituições de Estado. É, aliás, a definição clássica de crime organizado, quando o crime organizado ele toma conta de parte do aparelho do Estado e infiltra-se, por exemplo, na justiça, infiltra-se na polícia, infiltra-se na própria administração direta, e a expansão dessas milícias é coisa de mais de 30 anos, é algo de mais de uma geração, que veio se expandindo no Rio de Janeiro, sobretudo com a ampliação também extraordinária das favelas. É um atestado para nós todos brasileiros de fracasso de sucessivas administrações. Aí não adianta a gente apontar para este ou para aquele político que teria feito este ou aquele acordo com qualquer facção ou da contravenção, ou do narcotráfico, ou das milícias. É uma péssima obra coletiva que dura mais de 30 anos e que chega ao ponto hoje dos especialistas afirmarem que as milícias têm o domínio completo de cerca de 10% do que se calcula que sejam em torno de 1.000 favelas no Rio de Janeiro, ou comunidade, como alguns preferem dizer. Eu prefiro dar o nome às coisas como os nomes são. Esse domínio do crime organizado de vastas extensões territoriais, ele é também o estabelecimento de currais eleitorais. Ele é também a associação para fins eleitorais diretamente com a contravenção,
que consegue eleger políticos e consegue comprar proteção dentro dos órgãos de polícia, da polícia civil, da polícia militar, para as próprias atividades criminosas. Em outras palavras, a palavra vem da medicina. É uma metástase. Metástase é a palavra usada para definir um câncer, quando as células malignas elas se espalham pelo organismo e contaminam praticamente tudo. E não é muito diferente o que está acontecendo no Rio de Janeiro com o que aconteceu em outros casos históricos, que vocês podem usar muito bem como comparação. Me refiro à Colômbia, eu me refiro ao México, eu me refiro aos Estados Unidos e me refiro hoje a países da América Central cuja própria existência como entidades estatais está sendo contestada pela presença e pela atuação de gangues organizadas. Não importa se a gente diz que essas gangues só traficam droga ou que essas gangues, como milicianos alguns começaram, se especializaram apenas em coibir os outros. O que a gente sabe até agora sobre a investigação do crime contra a vereadora e o motorista é que é uma investigação digna de uma investigação. É aí que se consolida a ideia da metástase. Instâncias estaduais da Polícia Civil e do próprio Ministério Público Estadual, de uma forma ou de outra, foram colocadas numa luz muito difícil. Eu estou sendo bem diplomático, estou querendo não só evitar um processo, mas eu estou sendo bem diplomático. Autoridades federais foram obrigadas a uma espécie de intervenção e são elas que estão falando de uma investigação da investigação. Ou seja, elas se referem a uma obstrução da investigação de um crime. Eu dizia a vocês agora há pouco que a metástase, que a ligação das milícias com a política é um fato recorrente no Rio de Janeiro e não é de hoje. E há uma nebulosa fronteira entre o lícito e o ilícito e também nos contatos diretos entre políticos eleitos e aqueles claramente identificados com grupos criminosos ou com algum tipo de associação com grupos criminosos. É aí que apareceu o nome do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. É inevitável, e não adianta pôr a culpa na imprensa, a reação teria sido a mesma em qualquer lugar do mundo, em qualquer sistema político aberto do mundo e democrático como é o nosso. É inevitável que quando surge a nomeação de assessores na Assembleia Legislativa, assessores, por sua vez, ligados a figuras acusadas de uma forma ou de outra de trabalharem com milícias, no caso o tal do escritório do crime, e que estão foragidos, que estas nomeações trariam consequências políticas e criariam uma demanda insaciável de perguntas feitas aos que estão aí com o nome apontado. No caso, o senador. É inevitável. Não adianta criar uma história, uma teoria da conspiração, uma vontade. Existe também, não vou duvidar disso. Nem tenho conhecimento, mas não vou duvidar, não posso excluir o que eu não sei. Mas o que eu sei é que em qualquer sistema político, esse tipo de ocorrência provocaria sim o tipo de pergunta e provocaria sim o tipo de afirmação e de interpretação que vem sendo levantados. Isto faz parte do ambiente político. E é do ambiente político em relação a Bolsonaro e a questão da violência que eu estou falando nesse vídeo. É nesse ponto que a investigação do crime, o crime aí relativo à vereadora e ao motorista dela, ganha uma outra dimensão. Quer dizer, poucos hoje compram apenas a ideia de que foi uma motivação de ódio, embora possa ter sido também. O que a investigação da investigação começou a mostrar é uma ligação direta entre crime organizado e política e o aparelhamento de instituições de Estado. É a tal da metástase. É tal de um momento muito maior do que o crime em si e muito mais revelador do estado em que as coisas chegaram. E aí é que eu volto para o ponto inicial do meu argumento nesse vídeo, o de que esses episódios, embora sem nenhuma relação direta um com o outro, o massacre em Suzano e a investigação da investigação do assassinato da vereadora e do motorista dela, os dois são
formam um contexto muito difícil de ser tratado pelo Jair Bolsonaro e pelo superministro dele da Justiça, o Sérgio Moro, que é uma das figuras mais populares do país. Pessoal, aí é que eu volto para a questão política mais abrangente dessa questão a qual estou me referindo, que é o teste que a violência, que o clima de violência colocam diante do governo Jair Bolsonaro, que foi eleito claramente prometendo dar um jeito na questão da criminalidade. Ela é hoje, a criminalidade, uma metástase, e é o que demonstra a investigação da investigação desse episódio do assassinato da vereadora e do motorista dela. E aí, encontrar os mandantes do crime não é apenas desvendar uma conspiração, talvez. Não é desvendar qual é a cadeia que levou aos mandantes. Na verdade, encontrar os mandantes é desvendar como é que política e crime se encontraram. Como é que política e crime se deram as mãos, especialmente no Rio de Janeiro. E como é que política e crime, sob um governo como o do Jair Bolsonaro, que prometeu restaurar lei e ordem, como é que crime e política não podem continuar existindo como hoje parece, de maneira indissolúvel. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo.